Aqui mais uma vez nesse Shabat, observando a família Rede, a família realmente que está caminhando e estudando Torá a cada Shabat. Aí está a senhora Rejane, o senhor Yaron, o senhor Atos Baruch, e não poderíamos deixar de falar do senhor Esdras Vinícius, que tem muito o que falar hoje. Por aí estamos aí nesse café da manhã, nesse Shabat, um Shabat mais um durante o transcorrer desse ano. Vamos conversar com o senhor Yaron. O senhor Yaron, o que o senhor tem a dizer hoje sobre os nossos amigos aí, internautas da internet? Tenho uma boa vida, um bom Shabbat, e eu vou no cinema quarta-feira ver Vingadores Ultimato. Você vai no cinema quarta-feira? Sim. E aí, vai fazer o que no cinema? Assistir Vingadores Ultimato. Ah, e você gosta? Sim. Você acha que o filme é bom? Deve ser. Deve ser? Sim. Interessante. E alguma coisa mais para os amigos internautas aí? Só. E a semana foi boa? Sim. Você fala pouco, não fala? Sim. Dá um sorrisinho, dá um tchau pro pessoal pelo menos. Ei! Aí o senhor Atos Baruch, eu fiquei sabendo das novidades. Qual é a novidade que você tem para contar pro pessoal? Que você está comendo pão, eu sei. A gente vai ver Vingadores Ultimato e a semana que vem teve a história de Vingadores Ultimato. Dia 25, quinta-feira, teve. Muito bom, mas e aí a novidade? Essa é a novidade? Não, e eu dar um spoiler, mas só que não posso dar, então a galera vai querer matar então. Mas como é que você ganhou esse ingresso? Na escola, num sorteio. Sorteio? De melhor da escola, do primeiro bimestre. Muito bom. Melhor aluno do bimestre, palmas pra ele. Melhor aluno do bimestre, parabéns. Mais alguma novidade para falar pro pessoal aí, os internautas? Só isso. Ó, tem milhões de pessoas te olhando agora, ele falou o quê? Só isso mesmo, mais nada. Só isso. E o senhor também vai passar por uma cirurgia, né? Ah, tem essa A novidade. cirurgia vai ser quando? Sexta-feira que vem. E vai ser qual tipo de cirurgia? Tirar o queloide. Queloide, atrás da orelha, né? Lembrança da catapora. E estamos aí com o senhor Esdras Vinícius. Senhor Esdras, estou sabendo aí que a política está muito bagunçada, a gente não está entendendo mais nada. Inclusive, O que está acontecendo? Teve a votação da CCJ, que é a Comissão de Cidadania e Justiça, na terça-feira, na terça. Aí eu tinha, foi um feriadão, né? Eu tinha aula na quarta-feira, né? No dia seguinte. Como a CCJ foi aprovada na terça-feira, no dia seguinte eu não tive aula. Por quê? Teve professores meus que não quiseram me dar aula em protesto contra a CCJ que foi aprovada. Aí eu não tive aula naquele dia. Foi uma coisa assim, triste, porque ele mostra que eu tenho a de História e de Biologia, que eu dava aula nesse dia, né, para as professoras. São militantes de esquerda declaradas, né, para não dar aula, porque a defesa foi votada. E uma novidade que é ótima, né? Saber que ela foi votada na comissão especial agora. Aí depois vai para o plenário, vai ser votada ali, com certeza ela passa para o plenário, depois para o Senado. Quando ela for aprovada no Senado, ela passa direto para o presidente assinar. E aí, finalmente, a gente vai ter uma coisa muito importante para o Brasil, porque essa previdência, ela vai poupar muito dinheiro para o Brasil no futuro, lá na frente. A gente tem um exemplo no Brasil com o Japão. O Brasil, ele tem cerca de 3 vezes menos idosos do que o Japão, e o Japão gasta 3 vezes menos em previdência que o Brasil. Entendeu? Ou seja, o gasto com a aposentadoria no Brasil está muito grande. E assim, vai reduzir muito o teto. Por exemplo, um juiz se aposenta ganhando cerca de quê? 30, alguns chegam até 40 mil reais por mês. Esse teto máximo vai subir para 5.840 por mês. Não tem como não apoiar uma coisa dessas. Aí vai também os militares, que tem gente que se aposenta ganhando 25 mil, vai passar a ganhar 5.840. Um senador vai se aposentar ganhando 5.840, e o trabalhador normal vai se aposentar ganhando com teto máximo também de 5.240, com teto mínimo de 1.260. Ainda vai ser mantido esse teto mínimo dos trabalhadores normais, o que é ótimo. Agora, quem não apoia essa previdência tem que ser uma pessoa suja, de verdade, porque não tem como não apoiar uma coisa dessas. É você tirar o privilégio de um juiz, que eu já vi muita esquerdista reclamando
os privilégios do juiz, dos políticos, disso, daquilo. Aí quando surge a oportunidade de cortar os privilégios, eles reclamam, sabe? Não dá pra entender nada. A cabeça deles é um mundo onde fada existe, só pode. Porque é uma piada pronta, não apoiar uma coisa dessas, entendeu? E aí, a semana? Como é que foi a sua semana? A semana foi tranquila. Também lembrei agora. Sim, fala. Teve uma entrevista com o Lula na Folha de São Paulo. Ah, eu vi. A frase que marcou a entrevista dele foi: o Brasil é governado por um bando de maluco. Eu digo, essa é a resposta que eu dou para o Lula. Normal seria a Dilma governar, né? Falando que tem que soltar mandioca, que atrás de cada criança tem um cachorro e blá blá blá. Esse é normal para ele, mas agora ser governado por um cara que tá mostrando uma nova previdência, tem um pacote anticrime, fez a Bolsa de Valores chegar em recordes históricos, está fazendo aliança com nações grandes como Israel e Estados Unidos, para eles isso não é normal. A idade bateu já nele, tá caduco já. Eu entendo. Mas, e o café da manhã? Bem, normal. Tranquilo? O café tá agradável, senhor? Tá na temperatura exata? Olha, eu não vou mentir, eu tô querendo mesmo falar dos Vingadores, que eu tô muito ansioso. Fiquei sabendo que você foi na aba do seu amigo irmão aí. Porque assim, o Acts, os 15 melhores, ele não fala direito, fala tarde. Os 15 melhores da escola dele estavam concorrendo, cada um ganhar 3 ingressos para ver os Vingadores, 3 meias, né? Aí, o Acts ganhou e tem eu, o Acts e Aaron aqui, né? Coincidência. Muita coincidência. É pra um shopping que não é muito longe, eu Caxias Shopping bem ali, né? Aí vai ser 2 da tarde, quarta-feira, que é feriado ainda por cima, dia do trabalho. Outra coincidência. Outra coincidência, eu vou jogar justamente pra quarta-feira, dia do trabalho. E eu tô muito ansioso, eu tô contando os segundos pra ver o filme. Você é adolescente. Eu acompanho a saga de Vingadores desde muito tempo. Eu já vi todos os Vingadores, falta só isso pra fechar. Entendeu? Isso aí é tipo assim, a cereja do bolo. É o grande finale, entendeu? Eu tô muito ansioso por esse filme. Só assim você não fala de política, né, Andrés? Não, é um filme muito bom. Não tem como. Não, mas aí um bom Shabbat aí pra você. E você aí, senhora Rejane, o que tenha falado nossas paraxás, nossos assuntos. Esse café da manhã tá de regime? Tá comendo só um pão? O que aconteceu? Tem que estar de dieta, assim. Tô tentando. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Para todos, né? Essa paraxá, a porção semanal, ela se chama Emor. É mais ou menos educar contra a corrente. Significa que é difícil, não é uma educação fácil. Então, essa paraxá, ela... Filho, se você puder baixar aquele som, só um pouquinho. Obrigada. Essa paraxá, ela vai falar da importância da santificação dos Kohanim e dos Kohen Gadol, e do Kohen Gadol. O que é Kohanim? Kohanim são os levitas, né? E Kohen Gadol é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era obrigado a cumprir certas leis que o povo não tinha obrigação. E uma das leis que eu acho assim, que me entristeceria se eu fosse um Kohen Gadol, seria a lei, por exemplo, do velório, né? Você não poder participar do velório de um amigo, de um parente da sua esposa. Então é algo que deixaria completamente triste, porque se ele fosse, ele estaria descumprindo uma lei que foi implantada para que o sumo sacerdote e os levitas cumprissem. Então, nessa paraxá também, ela se... Vamos dizer assim, o brilho dela é aquela coisa que fala das crianças, dos menores, que a gente tem o papel de educar. É dito que o levita grande vai educar o levita menor. E o pai, ou seja, o pai vai educar o filho. E essa educação, ela não é uma educação comum, não é uma educação corriqueira do dia a dia. É difícil para qualquer pai educar um filho. Em todas as religiões, em todos os seus estilos de vida, é complicado. Só que no judaísmo, né, para um levita, para um Kohen Gadol, um sumo sacerdote, educar seus filhos, ela era muito mais complicada. Porque o filho está sempre perguntando para o pai. Principalmente um filho que tem estudo diário, né? E a Torá, ela tem a questão de você estudar diariamente. E naquela época não era diferente disso. E o filho perguntava para o pai: pai, morreu uma pessoa importante da cidade, um exemplo que estou dando, né? E
Por que a gente não... Por que eu não vou? É seu amigo. Eu amava o seu amigo, por que eu não posso ir? E o pai tinha aquela resposta para dar: filho, nós somos diferentes. Nós cumprimos leis que o povo não conseguiria cumprir. E o Eterno imputou essas leis para que a gente pudesse permanecer puro. Porque se eu não vou descumprir uma lei para não desagradar o meu Deus. Eu estou muito triste, eu estou muito abalado com a morte do meu amigo, que nós amávamos, mas não podemos participar do velório nem do sepultamento. Temos que nos manter limpos. E essa limpeza, assim, de certa forma, ela é uma limpeza dolorida demais. Quem não quer dar o último adeus, né? Morre um amigo querido, um ente querido, a gente se esforça e vai com muito choro, com muita tristeza, se despedir ou prestar a última homenagem, coisa que é proibida ao Cohen Gadol. Ele não pode. Então, por ser um Cohen, um sumo sacerdote, né? Ele tinha que ser retido quanto a essa dor. Ele podia participar somente do velório, acho que da esposa e do filho, e do pai dele, acho que sim, e da mãe. Outra pessoa não poderia ir, nem mesmo do irmão ou da irmã que era casada. Então, essa questão dessa lei, ela realmente não é para muitos, é para poucos, né? Eu mesmo não conseguiria cumprir uma lei dessa. Mas aí o Eterno, né, nos beneficia cumprindo uma lei com a longevidade, com a vida estendida e acúmulo de conhecimento. E esse acúmulo de conhecimento é que nos inibe de cometer atos hediondos. Você não vai ver uma pessoa que estuda a Torá profundamente cometer atos hediondos, como assassinato, matar para roubar, enfim, porque a Torá te mantém limpo e isso não passa na sua cabeça, isso não é permitido para quem estuda a Torá. E tem essa questão também na Parashá que fala da pessoa que honra o Eterno em família. Se você honra o seu Deus em família, você vai ser recompensado com a mesma moeda. Então o Eterno vai te honrar também com toda a horda de bênção de anjos que abençoam. Então é importante trazer para os filhos, trazer para a mesa de Shabat o estudo da Torá, o estudo secular, discussões que não sejam tão acaloradas, não podem ser tidas no Shabat. E tem que deixar os problemas um pouquinho de lado para ter esse momento de serviço ao Eterno. Então é aquilo, se você quer se envolver com a Torá está aberta para você. Se você quer se envolver com o Eterno está de braços abertos para você. Você só tem que se envolver. Não é difícil, não é impossível, né, você encontrar o Eterno. Difícil é você se adequar aos preceitos que o Eterno coloca para você, né? Para algumas pessoas é impossível, não conseguem colocar em prática algumas leis que são bem simples, mas para outras pessoas é maravilhoso colocar em prática. Então, se você acha difícil, persista, que você depois vai achar fácil. Não tem dificuldade em servir o Eterno, tem dificuldade em não servi-lo. É muito ruim você não querer prestar honra ao Eterno. É muito difícil para mim imaginar uma pessoa que não goste de servir o Eterno. Isso independe da tua vontade. O Eterno costuma observar a nossa servidão. E de acordo com essa Parashá, a família que serve o Eterno é uma família que vai envelhecer. Vai conseguir, o pai e a mãe que gerou essa família, ver bisnetos, quem sabe até tataraneto, né? Se a gente chegar a 100 anos. Mas assim, essa questão de ter a Torá como uma coisa que rege a sua vida dentro do Aron HaKodesh é uma coisa que você deve adquirir no decorrer da tua vida para você honrar o Eterno de forma que não possa ofender. Existem também as oferendas que são proibidas dentro dessa Parashá, que você é proibido de oferecer por conta do seu comportamento. Se você se comporta de tal forma, na hora da oferenda você não pode, porque senão você vai envergonhar o nome do Eterno. Envergonhando o seu nome, você envergonha o nome do seu Deus. Então é importante andar correto, é importante andar limpo, é importante andar de cabeça erguida. Você tem que se portar como um galo. O galo, ele sabe a diferença entre o dia e a noite. Ele canta nos horários específicos e ele anda de peito erguido. Então, o nosso comportamento deve ser como o comportamento de um galo.
E tem uma historinha bem legal que eu achei, que eu sei que o vídeo está um pouco estendido, mas eu vou contar. Ela é muito bonitinha, é muito legal a história. É assim, 2 irmãos sempre viajavam para Jerusalém, é do Midrash essa história, para fazer a oferenda, né? E o irmão que morava de frente para eles sabia que todos os anos eles viajavam. Então, nesse dia na casa deles, que eles foram fazer a viagem para fazer a oferta lá em Jerusalém, que é Jerusalém, eles pediram que o Eterno guardasse a casa, porque eles iam prestar essa homenagem ao Eterno. E os vizinhos se programaram, com alguns outros vizinhos maléficos, para roubar a casa dele. Só que é dito que no momento que eles iam entrar na casa, as luzes se acenderam e eu vi um movimento, conversas, e eram os anjos do Eterno que estavam dentro da casa, fazendo a guarda da casa. E eles ficaram com medo e pensaram, ué, mas a gente imaginou que eles tivessem ido viajar. Então eles dormiram o dia inteiro e agora à noite estão descansados, estão fazendo uma celebração, então não vamos entrar para roubar. A viagem foi um sucesso, eles ofereceram, fizeram a oferenda, retornaram para a residência. Quando chegaram em casa, a casa estava intacta e eles, nossa, nos deu vizinhos maravilhosos, olha a nossa casa, está intacta e a porta esquecemos aberta e os vizinhos vigiaram a nossa casa, que maravilha. Então o outro pensou, já que eles são tão honrados, os nossos vizinhos, vamos presenteá-los com os presentes vindos lá de perto do templo. E presentearam assim seus vizinhos. Essa história diz o seguinte, que ainda que você saiba, tenha convicção de que alguém quer te fazer mal, trate essa pessoa bem. Porque realmente não vence nunca o mal com o mal. O mal só é contido com uma atitude boa. Tem até um versículo, acho que é em Salmos, não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. Que casa com essa história dos irmãos que presentearam os vizinhos maléficos, né? E desde então surgiu uma amizade e sim, eles podiam viajar e contratar os irmãos, os vizinhos, para vigiar sua residência. Isso porque eles tiveram uma atitude muito boa diante de uma situação muito mal. Então isso é a nossa atitude que tem que ser também. Vamos honrar o Eterno sempre, vamos nos lembrar sempre do Eterno. É importante se lembrar do Eterno, é importante se lembrar dos mandamentos do Eterno e honrá-lo. Ame a Parashá, estude a Torá, se apaixone pelos estudos da Torá, ame a Bíblia, leia sempre que puder, estude, faça pesquisa e pergunte para o seu Deus, onde está o meu tesouro, que o Eterno vai te revelar. Essa é a Parashá, e o seu tesouro costuma estar, vou dar uma dica, no meio da sua família. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, falou aí a senhora Regiane arrasou. No mais aí, não vou aparecer hoje, porque o vídeo está com 18 minutos, então eu vou parar por aqui, mas no mais aí a todos, um shalom para todos, um ótimo Shabbat. E todo mundo dá um Shabbat. Shalom!